Então, vamos assim, silenciando as nossas mentes, elevando o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Pedindo que os amigos do plano espiritual estejam aqui conosco, nos inspirando, nos protegendo, envolvendo principalmente Manuel nessa noite, agradecendo do fundo dos nossos corações por ele e a Lúcia estarem aqui conosco tão tarde, podiam estar dormindo, vendo televisão e estão aqui conosco, dividindo o seu conhecimento com todos nós. E todo esse esforço, Senhor, possa ser abençoado, centuplicado em suas vidas. E tudo bem que eles vêm se fazendo para nós, possa retornar a eles em forma de prece, de alegria, de paz, de amor. Vamos pedir à equipe dos mentores que cuidem de nós, encarnados e desencarnados aqui, durante esse trabalho. Que todos nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Graças a Deus. Então, hoje a gente vai estar estudando com o Manuel o tema número 5, que é a avaliação da reunião mediúnica. E então eu passo a palavra para o Manuel. Ok. Muito bem. Então, em primeiro lugar, o meu boa noite a todos que estão presentes. Que nós possamos, de fato, aproveitar esses momentos, né, para algumas reflexões acerca da reunião mediúnica, questões que certamente vão ao encontro daquilo que vocês sabem, têm uma noção, participam, né, de trabalhos na casa espírita. Então, a gente vê que mesmo as reuniões mediúnicas, que são orientadas pela espiritualidade, né, elas, vamos dizer, elas necessitam, né, elas carecem de avaliações, porque todo o trabalho é dinâmico, né? Então, em toda parte, o trabalho do homem está sempre sendo avaliado, repensado, muitas vezes, em alguns aspectos, para melhorar, né? Sempre visando a melhora, tendo em vista eu diria, o fluxo, né, do trabalho e também vamos dizer assim, das necessidades humanas. Quando as necessidades aumentam, quando os assistidos, né, vão chegando com os diversos problemas e conflitos, enfim, trazendo assim para a casa espírita, né, novos conteúdos a serem refletidos e também para que a própria espiritualidade oriente, eventualmente, na melhora daquele trabalho ou na criação de outros focos, né, de assistência e com isso, né, o trabalho vai melhorando, vai crescendo, vai ficando mais abrangente. Então, aqui, a avaliação da reunião mediúnica é no sentido mesmo dessa necessidade que todos nós temos, né, de melhorar a nossa condição de trabalho. Em muitos casos, a condição pessoal, ela vai, eu diria, vai melhorando naturalmente, na medida em que nós também nos autoavaliamos como tarefeiros, como obreiros, né, que estão ali
num trabalho sério e que percebem, né, como têm participado do trabalho, como avaliam a sua participação ao final de cada trabalho e vamos, então, procurando, de uma certa forma, né, ir reformatando até a nossa própria atuação. Isso acontece em todo tipo de trabalho, não é só reunião mediúnica. Eu mesmo, na minha tarefa, né, de expositor e hoje também de educador e tal, vejo que mudou, digamos, radicalmente na minha forma de atuar desde as primeiras oportunidades que tive para falar em público, né? Para expor a doutrina, para divulgar a doutrina. Então, essa avaliação é importante em todos os campos da vida, mesmo na nossa atuação em família, né? Em todas as áreas em que a gente atue, a gente precisa estar sempre atento, vigilante e procurando, né, agir de uma forma sempre mais consentânea com a natureza do próprio trabalho e daqueles que nós, de uma certa forma, atendemos ou influenciamos, né, através da nossa própria atitude, da nossa postura. Então, avaliar aqui é emitir um juízo de valor, é um conceito óbvio, né? Avaliar, dar valorar alguma coisa, né? Então, juízo, esse juízo só é confiável se fundamentado em informações válidas e imparciais. Então, conforme o motivo da reunião, muitas vezes, vai trazer elementos para serem pensados, refletidos, mas elementos concretos, né, baseados na própria no próprio desenvolvimento do trabalho. Então, essa avaliação é apenas um meio para se melhorar o trabalho, o desempenho, não é, de cada um, e cada um vai se reavaliando. No caso da doutrina espírita, né, nós não podemos perder de vista o conceito do espírito da verdade, que é de amarmos uns aos outros, como primeiro mandamento, e nos instruirmos permanentemente como segundo mandamento. Por quê? Porque nós temos também na literatura espírita obras extraordinárias que, eu diria, merecem e devem ser lidas, estudadas, consultadas sempre quando a gente está num ritmo, né, de trabalho que implica em encontrar mais recursos para poder agir conforme a função em que estejamos. Então, o que se vai verificar na reunião é se os objetivos ou as finalidades do trabalho estão sendo alcançados, né? Eu me lembro que lá em Londres, eu não sei como é aqui em São Paulo, porque eu nunca participei, né, de formação de casas espíritas, enfim, lá em Londres, o que acontecia no grupo em que a gente estava, que eu estava trabalhando, lá no Solidarity, que vocês visitaram, no começo não existia o tratamento espiritual, né? Esse tratamento que no final acabou acontecendo
em que o assistido, né, passava lá por uma entrevista, como fazemos aqui em São Paulo, com o DEPOI. Aí era avaliada a situação dele e a necessidade dele passar por aquele tratamento específico. Então, aí o tratamento era num outro dia, a reunião é na quinta-feira à noite. O tratamento começou na terça-feira, depois mudou para segunda, enfim. Foram precisos, então, alguns ajustes por razões do próprio trabalho e do local onde a gente trabalhava. E então a reunião pública era na quinta-feira à noite, sempre foi, mas o trabalho então finalmente passou a ser na segunda-feira. A pessoa ia, estava lá inscrita para receber a assistência, depois entrava na sala, tinha as marcas, né? E então cada um dos assistidos era chamado lá na sala de espera, né? Na verdade, eu comecei nessa função, me convidaram, sabiam que eu não era médium, então me pediram para ficar lá, porque acharam que eu iria ajudar a agilizar, né, o próprio trabalho, a chamada dos que estavam inscritos. E então, quer dizer, era um trabalho específico. Mas como é que isso começou? A espiritualidade, num dado momento, disse para os dirigentes da casa que era preciso instituir esse tipo de trabalho, esse tipo de assistência. Mas que, inicialmente, os médiuns, aqueles que iriam dirigir e enfim, trabalhar nessa área, eles teriam que se reunir semanalmente durante 2 anos, se não me falha a memória, foram 2 anos em que eles se reuniam, estudavam o livro dos médiuns, e estavam ali sintonizando com a equipe espiritual que iria fazer o trabalho. Então, foi preciso dar esse tempo. Só depois dos 2 anos, cumprida, então, essa condição, aí a espiritualidade autorizou a abertura, né, do trabalho, e aí as pessoas começam a vir e serem atendidas. Então, é isso. Os trabalhos mediúnicos, né, eles são orientados pela espiritualidade, mas são executados por nós, né, muito imperfeitos, muitas vezes inexperientes, né? E então eles vão observando algumas, diria, deficiências, algumas coisas, alguns detalhes que precisam ser corrigidos. Daí que as reuniões de avaliação, né, elas devem acontecer periodicamente. Então, o que visa a avaliação da prática mediúnica? Os aspectos espíritas da organização e do funcionamento da reunião mediúnica, né? Como a gente aprende, inclusive, no próprio curso de educação mediúnica. E Kardec, né, deixou essas orientações também na codificação, principalmente no livro dos médiuns, né? E então são os aspectos espíritas, não os aspectos, eu diria, humanos ou os aspectos administrativos, né, do mundo que estão em jogo. Mas a questão é o trabalho espírita, a reunião é mediúnica, a reunião é dirigida pela espiritualidade. Então, essa avaliação é que precisa ser feita inicialmente, não é? Até que se estabeleça um modus operandi que esteja de acordo com aquilo que a espiritualidade precisa da nossa parte para que a prestação, vamos dizer assim, do serviço, né, espiritual
se faça. São relacionados ao processo, esses aspectos também relacionados ao processo de manifestação dos espíritos, né? Ou seja, própria condição dos médiuns, o trabalho, a forma como eles, médiuns, se preparam, como eles se preparam durante a semana para chegar no dia do trabalho bem, né? Equilibrados e bem, digamos, sintonizados com a equipe espiritual. Por isso que no curso mediúnico, pelo menos lá em Londres era assim, isso tem uma coisa, para mim, tem um aspecto curioso, porque na federação, antes de eu ir para Londres, e antes até de receber um convite para ir para Londres, eu nunca trabalhei no curso de educação mediúnica. Foi o único curso da área de ensino que eu não trabalhei. Não sei por quê, quer dizer, nunca recebi nenhum convite, mas também nunca procurei, né, trabalho na área. Na época, era a nossa querida Regina Carlin que dirigia o curso, uma grande amiga, uma pessoa muito amorosa, tudo. E, inclusive, a Regina foi a primeira expositora com quem eu trabalhei quando comecei a expor na área de ensino, né? Eu comecei com o Altamirando no preparatório e a Regina no básico. Mas nunca tive essa oportunidade. Não tenho nenhum tipo de mediunidade ostensiva. E aí o que aconteceu? Me convidam para ir para Londres para dar um curso de educação mediúnica. Ou seja, os espíritos deram um jeito, né, de me colocar nesse curso, porque eu precisava estudar mais essa matéria. Então, foi justamente lá que eu me introduzi, né, no estudo da educação mediúnica nos moldes da FESP, né? O curso era dado nos moldes da federação, com os livros da área de ensino, tudo, né? Todo ano tinha pessoas que levavam para a gente os livros necessários de acordo com o número de alunos matriculados. E lá a orientação era a seguinte: começava o curso, primeiro ano, né? Começava o curso, eu acho que ainda dava uma semana, talvez, para que mais alguém se matriculasse e entrasse no curso. Mas depois disso, acabou. Fecha o grupo, a espiritualidade, inclusive, orientava nesse sentido, fecha o grupo, porque não pode ficar em aberto, porque é com aquele grupo que a espiritualidade vai trabalhar, não é? E vai orientar. Agora, entra um indivíduo novo, já perturba, né, toda aquela orientação. Então, tinha toda essa forma, né, digamos, de orientação da espiritualidade. Tudo era reportado a eles. O atendimento pelo diálogo, a conduta dos participantes e a avaliação deve ser fundamentada na orientação do Evangelho. Então, isso também é muito importante, né? Por isso que o Emmanuel vai dizer no livro Consolador que um fator primordial, fundamental, é o da evangelização do médium, né? Então, é isso que se faz aqui, se fazia lá em Londres, tinha também essa parte, a parte moral, né, da aula, a preparação, tudo mais. E lá, o curso mediúnico que nós fomos implantar era o primeiro curso desse jeito a ser dado lá no Reino Unido, né? Antes, o que eles faziam e continuaram fazendo depois também, até quando eu vim embora, era assim. No dia da reunião pública, estuda-se, né, em público o Livro dos Espíritos e mais algum outro livro, mas, em geral, era o Livro dos Espíritos. E aí, com o tempo, tendo em vista essa questão da necessidade da evangelização médium e também da preparação para o trabalho espiritual,
eu mesmo sugeri que se fizesse. O tempo era de mais ou menos 45 minutos, acho que era 45 minutos de estudo do Livro dos Espíritos, então nós reduzimos meia hora no Livro dos Espíritos, 15 minutos para o Evangelho, aí começamos também essa parte do Evangelho, para que depois as pessoas fossem tomar o passe, né? Então, o Evangelho foi entrando assim, de uma certa forma, né, muito sutil, porque eles nunca fizeram nenhum curso. A maioria dos alunos que se matricularam na primeira turma, que eram 40, exatamente 40 alunos, todos eram médiuns, trabalhavam nas casas espíritas que existiam lá em Londres, que eram poucas até, 3 ou 4 apenas, né? Naquela época. Quando eu saí, já tinha um outro tanto. Mas eles eram médiuns, trabalhavam, mas não tinham feito curso. Por isso, da necessidade deles, né, manifestada, de fazer o curso mediúnico para poderem melhorar sua condição de trabalho, né, como médiuns. E assim foi, quer dizer, a espiritualidade, né, vai dando o norte para a gente ir aperfeiçoando o trabalho de preparação, principalmente, né, não só dos médiuns, mas também dos assistidos. Então, trata-se de uma atividade que deve ser conduzida à reunião, né, de avaliação com união e fraternidade, ser aceita pelo grupo sem melindres. Avalia-se o trabalho, não a pessoa. É sempre isso que a gente deve ter em mente, não é? É importante. Porque nós não temos assim o direito de julgar ninguém, mas propriamente, né? A conduta da pessoa, a conduta pessoal, né? A vida privada dela. Mas a pessoa no trabalho, o médium no trabalho, sim, porque conforme o modo como ele esteja trabalhando, precisa ser orientado para, digamos, tomar algumas providências para melhorar isso, estudar mais, procurar fazer a reforma íntima, né? E o estudo permanente do Evangelho para que ele possa atender de uma forma mais consentânea com os princípios espíritas, né? O próprio André Luiz, ele dá um conselho nessa questão, que é o seguinte: não permita que suscetibilidades lhe conturbem o coração. Os benditos melindres, né? Dê aos outros a liberdade de pensar, tanto quanto você é livre para pensar como deseja. Cada pessoa vê os problemas da vida em ângulo diferente, porque todos somos diferentes, com diferentes necessidades, vivendo em diferentes contextos, né? E cada um sendo responsável pelo seu próprio processo de evolução. Então, a opinião de cada um deve ser respeitada, mas quando se trata do trabalho que envolve, né, a própria doutrina espírita, aí não é questão de opinião, aí os gregos, né, os pré-socráticos, eles já tratavam dessa diferença entre a opinião e a verdade, né? A opinião, a doxa é a tal da opinião, né? Então, aí você tem o paradoxo, né? O paradoxo é aquela opinião conflitante, né? De uma certa forma, com algum aspecto. Então, a doxa é a opinião de cada um, ou aquilo que alguns chamam a verdade de cada um, né? Isso não é verdade, isso é a opinião. A verdade tem caráter universal. E os gregos chamavam verdade de aletheia, né? Aletheia. Portanto, as opiniões podem divergir, mesmo dentro da casa espírita, mas tem que prevalecer a doutrina, né?
posso interpretar de uma forma ou de outra, mas eu não posso divergir do sentido doutrinário das lições, dos conceitos, né? Dos textos. Então, uma opinião diversa da nossa pode servir, sim, como parâmetro para a gente repensar o que está fazendo, né? E por isso é que não se deve melindrar, como acontece com muitos, né, que acabam até saindo da casa espírita, procurando outra casa espírita, e alguns até abandonam a doutrina por melindres, né? Aí lembro a lição do André Luiz no livro Sinal Verde. Quem vive, como é que ele dizia? Quem vive de se ferir acaba na condição do espinheiro, que é o espinheiro, ninguém quer chegar perto, né? Então, é assim que a gente precisa trabalhar isso em nós também, essa questão do orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? Achar que só nós temos razão. Muito bem. Então, é importante que a gente esteja consciente, né, dos fins e benefícios dessa avaliação. A avaliação deve sempre estimular a reflexão crítica e ações desencadeadas no trabalho ou atividade, né? Isso vale para todo trabalhador, as reuniões de trabalho, que acontecem, aliás, em todas as empresas, escolas, instituições, né? As reuniões periódicas são necessárias, porque surgem problemas, né? Surgem naturalmente, e às vezes nem é por causa dos trabalhadores, mas problemas que são trazidos para a casa espírita e que a gente precisa saber como lidar, né? Quando são coisas novas, situações novas, principalmente. Então, os resultados da avaliação permitem a correção dos rumos e a melhoria dos processos. Eu costumo dizer, todo o trabalho que o ser humano faz tende a um aperfeiçoamento, porque sempre começa de um jeito, vamos dizer assim, como experiência, não é? Uma experiência, vamos fazer assim, tá, vai. Depois de um certo tempo, tem que avaliar, ver se tá tudo bem naquele aspecto, se não tem alguma coisa para mudar, para melhorar, para acrescentar, não é? Então, é para melhorar os processos. E ela revela também precioso instrumento de auxílio mútuo numa equipe, se utilizado com responsabilidade. Trabalho em equipe, não é? E aí pode surgir a necessidade, né, de um ajudar o outro. Às vezes é nesse sentido. Está precisando, às vezes, aquele trabalhador, ou o grupo como um todo, né, precisar trabalhar em vez de trabalhar individualmente, trabalhar de dois em dois. Enfim, depende do tipo de trabalho. Foi isso que aconteceu lá no nosso trabalho de assistência espiritual em Londres, em que inicialmente havia um médium só para cada maca, e depois foram convidados outros, passaram a existir 2 médiuns em cada maca. Inclusive médiuns com, digamos, mediunidade, né? Importante para aquele trabalho, ter evidência e, enfim, a capacidade do médium, né? A sensibilidade do médium em perceber a problemática no corpo do assistido e tal, qual região precisaria ser melhor focada, né, naquele tratamento, porque a pessoa deita na maca, né, e vai receber aquele passe, todo aquele tratamento magnético, né? Então, às vezes, é um órgão que está mais fragilizado, com mais deficiência, com mais necessidade, e assim o trabalho vai crescendo, vai sendo aperfeiçoado e trazendo melhores resultados, né, para todos. Então, é importante
a questão do conhecimento doutrinário e também a confiança na espiritualidade, né? Isso é fundamental. Confiar na espiritualidade, porque eles é que conduzem o trabalho. E eu já disse aqui, né, acho que já comentei, que teve médium que saiu do trabalho de desobsessão porque começou a ficar com medo, né, das ameaças, às vezes, dos espíritos, da forma como eles vinham, como eles como eram trazidos ali, né, muito revoltados, muitas vezes, e tal, e fazendo ameaças para os médiums. Então, tem pessoas que muitas vezes não entendem esse controle. Se o espírito foi trazido ali, a situação está sob controle, né? Então, ninguém tem que ter receio de nada, mas o medo é uma questão muito humana, né? A fragilidade, a insegurança, né? Muitas vezes, quando está iniciando o trabalho, o médium ainda tá meio que tateando no escuro, né? Para compreender as características do trabalho, né? E principalmente dos espíritos que são trazidos ali, né? Então, não se localiza, como é que ele diz aqui, o Emmanuel, abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir, né? Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. É o trabalho, muitas vezes, solitário do próprio médium, né? Solitário em termos. É como esses, que muitas vezes manifestam uma certa fraqueza, uma insegurança, porque eles se acham solitários, não se dão conta que nenhum trabalho é feito sozinho. Primeiro tem um grupo de companheiros de trabalho ali, né, encarnados, mas tem um grupo muito maior de desencarnados dando todo o respaldo, todo o suporte, né, para que o médium trabalhe sem, digamos assim, respingar nele, né, qualquer energia mais pesada, não é, que muitas vezes surge, né, no trabalho. E se alguma coisa acontecer isso, exatamente porque o médium ainda não está muito seguro, ao final do trabalho ele vai receber ele mesmo um passe. Às vezes acontecia isso, né? Alguns que manifestavam essa necessidade, e assim segue o trabalho, segue o seu rumo, né? Então, encontra-se em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar, né? Às vezes a gente precisa do auxílio, outras vezes nós é que devemos auxiliar alguém mais, né? Então, nunca perder de vista a ideia, né, do trabalho em equipe, que é, o princípio, né, dos três mosqueteiros, né? Um por todos, todos por um, né? Estamos todos no mesmo barco. Então, vamos confiar e nos fortalecer. Muito bem. Então, a prática mediúnica traz alguns critérios de avaliação. A avaliação da prática mediúnica jamais deve ser dispensada, né? Além de acompanhar a produtividade e a seriedade da tarefa, permite analisar com bom senso e lógica o conteúdo das comunicações dos espíritos. Isso é muito importante, né? São as orientações que vêm, vamos dizer assim, o apoio, né? O aval da espiritualidade para o que está sendo feito, e muitas vezes a orientação no sentido das pessoas se unirem mais e encontrarem digamos, o reforço, né, desse apoio uns nos outros e se manterem confiantes no trabalho, na espiritualidade e, acima de tudo, em Jesus, porque é para Ele que nós estamos trabalhando nessas situações. Percepções e sensações também
captadas pelos integrantes do grupo, são comentadas, são trabalhadas, são compartilhadas, de modo a que todos também aprendam e ganhem, né, mais em conhecimento. A lição fala ainda dos critérios básicos da avaliação de um grupo mediúnico. A impessoalidade, né, ou seja, você está analisando o trabalho em si e os seus efeitos, seus resultados, né? A necessidade também de uma autocrítica, cada um deve ter, né? Não achar que está fazendo sempre o certo e o outro está errado, nunca isso, né? Fazer uma autocrítica e procurar se, digamos, se apoiar na oração, na vigilância, né? Para poder se melhorar cada vez mais. Esforço comum da equipe para funcionar como um todo coletivo e homogêneo, o nível de atendimento aos espíritos necessitados de auxílio, né, isso é levado em conta, isso é muito importante, e a espiritualidade, repito, faz a sua parte, né? Então nós temos que fazer a nossa, e também é levado em conta o teor das comunicações recebidas pelos médiuns. Isso é muito importante no sentido da orientação do grupo, da motivação dos próprios trabalhadores para continuarem, né? Mas também para que os trabalhadores reforcem o seu preparo, continuem estudando, né? E trazendo também para o grupo, né, aquilo que aprenderam, ou para que a dúvida seja sanada em grupo quando ela existir. E aí surgem os indicadores da avaliação da prática mediúnica, né? Indicadores são processos que sinalizam operacionalidade, impacto, desempenho e efetividade de uma atividade. Então, isso são questões básicas, né? Num grupo e numa reunião de avaliação. O que é que está em jogo, em evidência, né? Os indicadores mais comuns, então, utilizados como referência na avaliação da prática mediúnica séria, aí vem as diversas orientações, que são em número de 12, conforme a gente vê no texto, né? Em primeiro lugar, a avaliação deve se fundamentar na orientação espírita contida nas obras de Allan Kardec, claro, né? O espiritismo é aquele que se encontra na codificação. Tudo que tem que ser feito do ponto de vista espírita tem que estar de acordo com essa orientação, com esses conceitos, com essas revelações da espiritualidade. No caso do trabalho mediúnico, principalmente o livro dos médiuns, né? E onde você tem todo tipo de orientação, do primeiro ao último capítulo. Outra coisa que eles indicam é outras obras de autores fiéis à codificação. Isso é muito importante também, né? Muitas vezes a gente se vale de obras de outros espíritos, que muitas vezes nem são, digamos, aceitos, né, na nossa casa espírita, mas a gente se habitua, às vezes, de buscar recursos nesses autores. No entanto, nós devemos focar mais a nossa orientação, os nossos estudos, né, em obras de outros autores mais ligados a Kardec, né, objetivamente. Em primeiro lugar, o próprio André Luiz. Na obra do André Luiz, a gente tem, né, muita orientação, muitos exemplos, modelos, né, de tudo que diz respeito à prática mediúnica. A gente tem a obra de Ivone do Amaral Pereira,
a gente tem Hermínio Correia de Miranda, até Herculano Pires, claro, tem 2 livros, Mediunidade e Centro Espírita, né? Onde ele também deixa orientações importantes para o trabalho na casa espírita. E também focados nos preceitos morais do Evangelho. Claro, como já falamos, né? É importante a evangelização do médium para que ele se fortaleça para a prática mediúnica. Depois, preserva os cuidados de realização privativa da reunião e resguarda a intimidade e o sigilo quanto ao conteúdo das comunicações mediúnicas relacionadas ou não a pessoas conhecidas, né? Então é isso, essas reuniões servem também para vamos dizer assim, uma avaliação, um aprendizado, né? Com a própria intimidade do trabalho, com as orientações que são recebidas ali e que devem servir para nós, e nem sempre devem ser tornadas públicas, nem tampouco para pessoas que eventualmente sejam indicadas nessas comunicações. Claro, salvo melhor juízo, né? Isso depende de cada situação, a espiritualidade há de orientar da melhor forma, como nós devemos fazer. Ali também se fundamenta, né, a reunião no fato de que há um esforço conjunto da equipe para funcionar como um todo harmônico. Tem que ser assim, né? Se há uma peça destoante na equipe, precisa-se orientar essa peça ou até substituí-la, porque não pode haver conflito, né? Nesse tipo de trabalho. Tem que haver, digamos assim, uma atuação homogênea, harmônica, do todo, da equipe como um todo. Todos são responsáveis por tudo, né? Os participantes demonstram compromisso com a tarefa, são pontuais e assíduos. Essa é outra referência que precisa ser tratada nessas reuniões, né? É o compromisso com a tarefa, o compromisso sério de estar sempre se preparando, vamos dizer assim, evitando, né, certas práticas, até em relação à alimentação, muitas vezes, né, que se orienta nesse sentido, quando, principalmente no dia do trabalho, né, mas a pessoa deve procurar fazendo vamos dizer assim, essas mudanças, né, no dia a dia, não esperar no dia do trabalho ou na véspera para se preparar. A preparação deve se dar na nossa atuação do dia a dia, onde quer que a gente esteja, né? No sentido da nossa atuação como um homem de bem, como um verdadeiro cristão, né? E uma pessoa que está focada, né, no seu próprio fortalecimento como trabalhador do Cristo. É medida de bom senso não fazer registros de assuntos ou acontecimentos relacionados a pessoas em fichas ou cadernos, ou seja, os espíritos recomendam, né, que não se faça isso em relação a determinadas pessoas, que se registrem os fatos, os dados importantes, né, sem precisar citar nomes, né? A espiritualidade conhece todos os assistidos, todos nós temos uma ficha, né, no mundo espiritual, então a gente não precisa ficar fazendo esse tipo de registro, que muitas vezes pode trazer constrangimento, preocupação, medo, né? Você não vai dizer para um assistido, por exemplo, que
a consulta mediúnica, na consulta, os espíritos disseram uma tal ou qual coisa que seja nociva, né, para ele, que alguma coisa que está para acontecer, que vai pôr em risco a sua saúde e tal. Não se deve fazer isso, apenas orientar no sentido de que a pessoa, se o caso é a saúde, que ela cuide melhor da saúde, da sua alimentação, assim, 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 né? Identificam-se dificuldades que possam impedir o bom andamento do trabalho, assim como as respectivas soluções. É isso que tem que acontecer na reunião. A reunião é para isso, né? Desestimula-se o excesso de entusiasmo pelo fenômeno mediúnico, né? Tem pessoas que chegam no espiritismo, né? Pela curiosidade, né? O fenômeno, querem ver fenômenos. Tem gente que pensa que vai assistir aula na escola espírita e ver fenômenos, ver espíritos aparecendo ali, né? Se materializando. Tem aqueles que pensam que vão fazer o curso para se tornar médiums, né? Ser profissionais da mediunidade, entre aspas, né? Se bem que na Inglaterra as pessoas são profissionais mesmo, elas são registradas numa entidade que as autoriza a trabalhar como médiums, né? A formação delas não é através de Kardec, é dos livros de magnetismo, essas questões todas. Então, eles se tornam profissionais, podem cobrar pela sua atividade, da cultura deles, né? A gente vê que a orientação é outra. Então, aqui é como se fosse, não sei se fizesse um curso para aplicar reiki, essas coisas, aí sim, é uma atividade profissional, né? Mas lá eles tratam a própria mediunidade, o dom mediúnico, a capacidade magnética, né, da pessoa para exercer uma atividade, mesmo dando passe e tudo mais. Tanto é que para registrar os médiums como trabalhadores da casa espírita, foi editada uma lei obrigando que os médiums passassem por um curso exatamente nessas entidades britânicas que formam médiums para o trabalho. E nem todos os trabalhadores, os passistas, estavam obrigados a fazer isso, mas pelo menos metade do grupo teria que fazer, para dar o suporte para o trabalho em si, em que os outros poderiam participar, né? Enfim, são as condições de cada cultura. Evitam-se com firmeza as manifestações de vaidade e evidência pessoal entre os membros da equipe. Isso é uma coisa que a gente já sabe, né? Analisam-se e organizam-se as mensagens transmitidas pelos espíritos orientadores, divulgando-as apenas com o aval da direção da casa espírita. Enfim, são várias orientações. Também se observa o comportamento e as atitudes dos participantes, sobretudo em relação aos médiuns ostensivos, reconhece a inconveniência de consultas contínuas aos espíritos benfeitores, né? Tem gente que... Eu me lembro quando o Divaldo ia lá, né? Todos os anos o Divaldo ia, quando eu cheguei lá, ele já vinha fazendo isso há muitos anos. E depois que até eu vir embora, ele ia todos os anos. Todos os anos tinha que fazer uma reunião com os trabalhadores das casas espíritas, porque eles queriam, todos os anos, fazer consultas, fazer perguntas, tirar dúvidas com ele, né? Mas, enfim, ele se propunha a isso, para ajudar o pessoal, para robustecer também o trabalho, e tudo bem, né? Agora, consultar os benfeitores espirituais, os dirigentes do trabalho, é uma coisa que deve ser feita só quando houver estrita necessidade, né? Impedem-se práticas e métodos exóticos ou estranhos, enfim. O processo
como e quando avaliar a prática mediúnica, o processo comporta, em essência, a autoavaliação e a avaliação das atividades, né? Ou seja, não se avalia a pessoa, mas a conduta ou ações do outro, ou as ações do outro, né? A questão é o trabalho em si, é o que está se fazendo, não quem está fazendo. A reunião deve primar pelo teor fraterno, né? A avaliação da prática mediúnica deve ser realizada, segundo a orientação, né, da espiritualidade, em 2 momentos específicos na casa espírita. Uma vez, logo após a prece final de encerramento da reunião mediúnica, se essa for a necessidade, ou então marca-se reunião em dia e hora específicos, de tempos em tempos, né, para que os problemas sejam sanados. Objetivos da avaliação: fazer análise reflexiva dos principais conteúdos doutrinários, atestar se o atendimento aos espíritos sofredores segue os indicadores da prática mediúnica, questão do amor, né? A evangelização do médium é muito importante nesse aspecto. Identificar dificuldades surgidas antes, durante e após o intercâmbio mediúnico e apresentar propostas de melhoria da atividade, quando for o caso, né? Agora, para encerrar, há avaliações específicas que não necessitam, a rigor, da presença de todos os participantes, ainda que o ideal seja contar sempre com a presença da equipe nas avaliações programadas. Mas pode ser que a reunião seja para avaliação de um determinado aspecto, né, do trabalho, que diga respeito mais digamos, a um tipo de trabalhador específico, os médiuns ostensivos, ou, enfim, os dialogadores, e aí, então, a reunião é marcada com uma finalidade específica, né? Não no sentido geral, como ela é feita normalmente. Então, planos entre si com o objetivo de melhoria e aperfeiçoamento do grupo, né? São tópicos do trabalho. Semelhantes reuniões são absolutamente necessárias para que se aparem determinadas arestas da máquina de ação e se ajustem providências a benefício das obras em andamento. Esses ajustes, a maneira... Esse aqui está nessa parte final, né, do texto, e é exatamente essa orientação do André Luiz, que ele traz aqui na obra que foi já citada. Esses ajustes à maneira de sodalícios doutrinários constituem ainda meios de atuação segura e direta dos mentores espirituais do grupo para assumirem medidas ou plasmarem advertências aconselháveis ao equilíbrio e ao rendimento do conjunto. De vez em quando, os espíritos também sentem a necessidade, né, de fazer uma orientação numa reunião, né, de uma forma mais incisiva, percebendo, né, que às vezes certas ações estão tomando um rumo indesejável, né? Então, é sempre importante estar atento. É isso que a nossa lição de hoje traz. Agora, deixo vocês à vontade para fazer os comentários que desejarem. Ana, Lúcia. Obrigada, Manuel. Eu acho que essa aula tem tantas coisas importantes como guidelines mesmo, né? Sim. Uma coisa que eu queria comentar é que no YouTube tem muitos vídeos da Sueli Caldas-Schubert. Ela é muito boa nisso. Alguns médiums, né? E falaram muito sobre mediunidade. A Sueli foi uma dessas. Eu acho que vai fazer. E a Sueli ainda, ela faleceu não faz muitos anos, e além de tudo, ela É era médium. verdade.
Então, Uhum. o aspecto de trazer esses dois lados, da mediunidade e do lado da medicina também, né? Eu coloquei no Google Classroom 2 vídeos como sugestão para vocês assistirem, mas eu acho que dá para ver muito mais coisas também. Uma coisa que o Manuel falou que eu acho que é muito importante, a hora que ele estava falando dos indicadores da avaliação, né? Então, focar em Kardec, a simplicidade, sigilo das comunicações, porque a gente já viveu isso com a gente mesmo, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma desobsessão para uma pessoa do grupo, depois a pessoa chega e fala assim, mas o que foi que o espírito falou? A gente não pode falar, porque não vai fazer bem, né? Porque no caso de obsessão, muitas vezes existe um elo de ódio, de rancor de passado, e se a pessoa que foi atendida escutar, ela vai entrar nessa parte e vai sofrer. Uhum. Muitas vezes, esse espírito foi retirado, está sendo tratado, aí a pessoa entra em sintonia, chama ele de volta. Aí ele volta para cá. Isso. A harmonia do conjunto, né? Isso que o Manuel falou. Existe um motivo pelo qual, quando a gente vai para casas novas, casas espíritas novas, a gente tem que começar a fazer os cursos tudo de novo. E eu sei que para muitos de nós, assim, puxa, mas eu já estudei tudo isso, tem que estudar tudo de novo. O ponto aí é a harmonização da vibração. No caso da mesa mediúnica, ainda é muito mais importante, né? A outra coisa é o compromisso assumido, porque a gente vê aí que todo mundo tem os seus problemas, os desafios do dia a dia, tanto físicos quanto familiares, quanto morais, etc. Mas a hora que a gente monta uma mesa mediúnica ou um trabalho de desobsessão, o nosso compromisso muda de prateleira, porque os espíritos já estão sendo tratados, existe um pré-planejamento muito grande no que é que vai acontecer na reunião. Então, a gente falhar o nosso compromisso, isso não só vai atingir a nós mesmos, porque cada um é responsável pelas suas escolhas, né? Mas isso vai atrapalhar o andamento do trabalho e muitas vezes isso acaba criando brechas. Essa falta de compromisso, essa falta de vigilância cria pontos de desequilíbrio no próprio centro espírita. E o trabalho mediúnico funciona como uma catarse dos problemas espirituais que a gente tem e que o centro espírita tem. É uma lavagem. Então, a gente está achando que está ajudando os outros, mas muitas vezes a gente está se ajudando ainda muito mais, né? Outra coisa é a gente não comentar o que aconteceu dentro da mesa mediúnica, durante a mesa mediúnica ou durante o trabalho de obsessão com o marido, com o filho, com o cachorro, com o cunhado, com a mãe, com o pai. Não, não é para comentar. Então, não só por respeito a quem foi cuidado, mas também por causa do aspecto da vibração. A ideia é, se eu vou comentar para pedir auxílio, para pedir algum tipo de instrução, isso é uma coisa. Se eu estou comentando com o intuito de dividir por fofoca, simplesmente por um ato de curiosidade, isso é mau uso do meu livre-arbítrio, né? Isso ele comentou também, da gente fazer essa avaliação e entender as dificuldades. Muitas vezes no grupo mediúnico, nem todo mundo se entende. Não existe uma afinidade fraternal pura, né? E não dá para falar, Elaine, você tem que gostar de mim. Não é assim que funciona. Elaine olha para mim e já tem um enjoo de mim, que talvez tenha vindo aí de 3 encarnações passadas. Né? Mas aí, muitas vezes, aí a Elaine, eu não gosto da Elaine, ele não gosta de mim, e aí, mas a gente finge que tá tudo bem. Só que aí a Elaine é dirigente, ela tá vendo que eu tô tendo um comportamento desequilibrado durante a reunião, que a hora que eu tô dando passividade, que eu tô mediunizada, eu falo palavrão, ou eu grito. Aí o papel do dirigente é um papel delicado. Ele vai ter que falar, Ana, a Elaine vai ter que chegar para ele e falar assim, Ana, então, você tem que controlar a sua voz. Você tem que prestar atenção na sua forma, as palavras que você está escolhendo, né? Porque não é porque o espírito quer falar um palavrão que eu vou falar um palavrão.
eu como médium, eu tenho que fazer uma adaptação. Aí alguém pode falar, mas isso é animismo. Pode ser, sim. Mas eu não posso deixar que o desequilíbrio, aquele espírito desequilibre o meu ambiente, né? Outra coisa, um aspecto importante que o Manuel também falou das mensagens que a gente recebe, o ponto da mediunidade é caridade. Para que a gente é médium? Para a gente aprender com os erros dos outros. Existem lições aí que vão sendo dadas, né? Seja a lição de apego, o impacto de não saber perdoar, o sofrimento que ele está passando, enfim. Quando a gente estiver avaliando as mensagens, a gente tem que tirar esse grau da letra e entender qual é o aprendizado, né, que está vindo desse estudo, dessa prática, né, mediúnica. E o estudo, a reforma íntima, a gente usar da fé raciocinada, né, então avaliar o que está sendo falado, se faz sentido, se não faz sentido. Porque se tiver um espírito que vai falar, não, eu sou mentor da casa, e eu vou chegar aqui e vou ficar falando mal da Aline, isso não é um mentor. O mentor não vai falar para a Aline, olha, amanhã você vai bater o carro. Toma cuidado. Ele não vai falar isso. Nenhum mentor vai colocar medo na gente. Nenhum mentor vai falar alguma coisa que faça a gente se sentir mal. Então, precisa ter esse critério de avaliação, né? O foco em Kardec, porque muitos de nós vêm aí com backgrounds diferentes, alguns católicos, outros de Umbanda, enfim, a gente tem que lembrar que o espiritismo que a gente está vivendo, quer dizer, a mediunidade que a gente está vivendo é uma mediunidade baseada em Kardec, né? E isso significa que se antes, em outras reuniões, eu usava sino, incenso, barulho, bater palma, vela, pisca-pisca, mesa branca. Não. O Espiritismo, ele deixa muito claro. A primeira coisa que ele escreveu aqui, que é o quê? Baseado em Kardec e simplicidade, né? Então, essa avaliação é importante para a gente, como todo, conseguir trabalhar harmoniosamente, o que é muito complicado, porque todos nós chegamos aí meio tortos, né? Todo mundo tem os defeitos. É difícil a gente fazer um monte de gente imperfeita sair numa coisa perfeita. Não vai sair. Mas aí é que vem o outro aprendizado da mediunidade, que é o amor ao próximo, a compaixão, a paciência, né? E principalmente a seriedade da tarefa. Eu tenho certeza que nenhum de nós consegue entender isso. Por mais que André Luiz tente explicar nos livros, nos mensageiros, ou nos missionários da luz, que ele fala tanto, os trabalhadores de mediunidade, eu acho que nenhum de nós consegue ter uma real avaliação do compromisso que a gente está assumindo, né? E a oportunidade de crescimento que isso significa para a gente. Então, a mediunidade com Jesus vem com um peso de responsabilidade, de compromisso, de comprometimento, né? Se a gente tem essa seriedade, esse compromisso, comprometimento com o meu trabalho material, eu não vou deixar de meu trabalho material porque hoje eu acordei, hoje eu dormi mal. Não. Quantos de nós dorme mal e entra no carro e vai trabalhar? Não, hoje eu estou muito cansada. Você deixa de trabalhar porque você está muito cansada? E a gente levar esse compromisso para Jesus, né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba se esquecendo, porque ele não está fisicamente, a gente não tem um salário pago no final do mês, então a gente acaba minimizando ou apequenando a nossa responsabilidade perante o trabalho mediúnico, pela nossa inferioridade moral, né? Obrigada, Manuel. Ok, eu que agradeço a oportunidade. E eu gostaria de também exteriorizar minha gratidão ao Manuel, que na aula de hoje nos trouxe colocações muito interessantes acerca da sua experiência
britânica, e que também, ao fazer o desenvolvimento da aula, deixou bem claro itens que nós não podemos deixar de assumir, de respeitar e de aplicar na nossa vida. Enfim, resumindo tudo que ele falou, é de fundamental importância a reforma íntima, é de fundamental importância o estudo, é de fundamental importância evangelizar-se, e, evangelizando-se, evitar o personalismo e as opiniões pessoais, né, que dá muita confusão. Que a gente faça aquele esforço maior para superar eventuais obstáculos de qualquer ordem, mas principalmente, como a Ana lembrou ainda há pouco, de simpatia, de antipatia, né? Sem dramas, sem jogar lenha na fogueira, sem aumentar os desentendimentos, né? Jesus ensinou que a gente precisa amar ao nosso semelhante, amar até os difíceis de amar, até os supostos inimigos, como a Ana lembrou, que muitas vezes a gente reencontra inimigos de passado. No ambiente de trabalho, na casa espírita, na família, a gente sabe disso, né? Enfim, o trabalho na casa espírita, esse tem que ser feito por uma equipe harmoniosa, homogênea, né? E o sucesso vai depender de cada um. E eu senti nas entrelinhas da aula hoje, o tempo todo, a mesma essência do que nós estudamos com André Luiz. A importância de vigiar o pensamento para nós não adoecermos, não entrarmos num processo obsessivo ou de doença física mesmo, mais grave, mas também para a casa espírita não adoecer. Nós temos o compromisso de ajudar, de colaborar, de zelar, não de detonar. E se a gente não seguir aqueles conselhos de André Luiz, do capítulo de hoje, a gente vai fazer muita confusão. Então, que Deus abençoe os nossos propósitos sinceros de amar e servir. Graças a Deus. Bom, a parte prática hoje a gente não vai ter, né? Porque eu estou aqui sozinha na sala. Mas o tema do anexo é simplesmente falar que muitas vezes a reunião mediúnica pode acontecer onde a parte teórica, né? A gente não precisa de um lugar especial para ter uma reunião mediúnica. O que eles pedem é que a gente tenha um lugar, seja seguro, protegido, tenha uma mesa, cadeira, lápis, papel para escrever e que a gente possa trabalhar em paz, né? Então, a gente não precisa trazer nenhum tipo de misticismo para o lado da mediunidade. A gente não vai querer usar a nossa casa como um lugar para reunião mediúnica por todos os motivos que a gente já vem falando nos últimos meses, que são, quem pode me falar, por que a gente não pode ter uma reunião mediúnica dentro de casa? Exatamente para a gente não se afinizar com nenhum assistido, né, espiritual e trazer isso para dentro de nossa casa, e porque no centro espírita os benfeitores estão lá para auxiliar os espíritos, não necessariamente na nossa casa, né? Então o lugar certo é no centro espírita mesmo. Ótimo, obrigada. Mas aí alguém pode falar, não, mas eu só recebo mentor, porque eu faço evangelho no lar, e depois do evangelho no lar, aí eu recebo mentor. Pode, Aline? Explica por quê. Você consegue falar? Consigo. Não, porque o ambiente não está preparado. A gente sabe que a casa espírita está toda preparada, né? Pré-preparada para tudo. Então tem toda a proteção, tem toda, enfim, tudo que é necessário para que tudo corra bem. E a nossa casa não, né? A nossa casa não é o centro espírita. Nossa casa não é o centro espírita.
Hoje, quando a gente estava estudando o capítulo 24 do livro Nosso Lar, um dos assuntos desse capítulo é a higiene espiritual. Por mais que a gente tente, e eu falo isso por mim, eu tenho certeza que cada um de vocês pode vouch por isso, por mais que a gente tente deixar a nossa casa equilibrada, em paz, protegida, tem sempre alguma coisinha acontecendo. Menorzinha, maiorzinha, um aborrecimento. A nossa casa, ela não pode ser tratada como um hospital espiritual. Um centro espírita é um hospital espiritual. Então, por isso a gente não pode trazer para dentro de casa essa oportunidade de receber espíritos, de comunicar, ser um canal para os espíritos. Mesmo porque muitas vezes o espírito pode ser, como está no livro dos espíritos, a Kardec perguntando, pode ser um espírito que tem um autoconhecimento intelectual, mas não tem moral. E muitas vezes nem ele sabe, ele é um espírito orgulhoso, ele acha que ele sabe muito, ele vem. E de repente eles vão ficar na nossa casa. E aí? Ana, você sabe que eu lembrei agora daquele livro que todo mundo leu, O Aconteceu na Casa Espírita? Se a interferência, se a influência dos espíritos das sombras, dos espíritos imperfeitos, ignorantes, conseguem fazer um trabalho daquele teor, daquele nível, numa casa espírita que tem uma proteção especial, imagina se a gente faz na nossa casa a sessão mediúnica sem essa proteção. Eles vão fazer a festa. E aí algumas pessoas podem falar... E deixar desarmonia e briga, pode até detonar a família, né? Algumas pessoas podem falar, mas aí quando o centro espírita está começando, que não tem um local, e aí quer fazer a reunião espírita. A reunião espírita, a gente já viu o tanto que precisa se estudar antes de você chegar no desenvolvimento mediúnico. A gente fez 3 anos entre ESD e ADI. A gente estudou mais 1 ano de desenvolvimento mediúnico no primeiro livro, agora está no segundo livro. Então, tem muita coisa que precisa acontecer antes de eu falar, eu estou pronto para dar facilidade. E esse, muito, é o que a mamãe estava falando, que é o conhecimento, a instrução, a reforma íntima. Para que a gente não se machuque. Né? Bom, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Fala, Elaine. Boa noite. Eu tenho uma pergunta com relação às reuniões. Então, assim, a apostila traz, né? A gente tem, e o Manuel falou para a gente sobre essas 2 reuniões que estão sugeridas, né? Uma reunião seria após cada trabalho, ali uma reunião mais breve, para que os integrantes do grupo mediúnico possam avaliar o conteúdo que foi trazido, as percepções de cada membro durante o trabalho, né, como que o trabalho foi desenvolvido e tudo mais. E aí a outra reunião seria essa reunião mais formal, né? No caso, a apostila fala mensalmente, mas ali acho que talvez dependa do grupo, quantos grupos mediúnicos tem, né? Então, com relação a isso, eu tenho 2 perguntas. Para grupos maiores, que tem vários grupos mediúnicos, essa reunião mensal seria com todos os grupos juntos ou cada grupo faz a sua? E a outra parte da pergunta é, essa reunião mensal seria, por exemplo, ok que ela fosse realizada no mesmo dia do trabalho? Então, por exemplo, se você tem 4 reuniões mediúnicas no mês, você pode tirar um dia, então após a reunião mediúnica de uma semana, aí você estende um pouco essa reunião ao final do trabalho, ou é melhor que seja totalmente separado? Para que, né, que nem vocês comentaram, por mais que a gente tente, pode acontecer certos constrangimentos ali, né, por conta de opiniões pessoais e tal. Então, assim, seria melhor que fossem dias separados? Se puder falar um pouquinho sobre isso, eu agradeço. Obrigada. Então, eu acho que esse aspecto do constrangimento é importante, né? Porque, primeiro, a que acontece logo depois é uma mesinha redonda. E aí, como é que vocês estão se sentindo? Né, ou aquele espírito falou isso, aquilo, isso. Muitas vezes
tem alguma mensagem aí que a gente quer abordar, quer trocar ideia. No caso da mensal, muitas vezes a gente vê comportamentos repetidos, né? Que aí precisam ser corrigidos. Né? E aí eu acho que esse aspecto de melindre, falta de pontualidade, de falta de estudo, porque quando você vai para uma reunião mediúnica, a gente faz uma preparação antes, muitas vezes uma pessoa é responsável por fazer a leitura do evangelho, ou comentário breve, alguma coisa assim, e às vezes a pessoa falta, ou esqueceu, enfim. Então, é nessa hora que você tenta encaixar essas conversas, olha, a gente vem notando, e isso. Eu nunca participei de reuniões que tivessem grupos diferentes juntos, sempre do mesmo grupo. Talvez isso ajude a diminuir o desconforto. Aquela história de roupa suja se lava em casa, né? A pergunta da Elaine é muito interessante, porque o grupo pequeno tem uma realidade, o grupo grande tem outra realidade, né? Na federação, por exemplo, nós temos reunião só para o pessoal que trabalha com o trabalho da família, outra só para o pessoal que trabalha com suicidas. E cada trabalho especializado com o seu dia, porque vai debater os questionamentos, eu ia dizer problema, mas não chega a ser um problema. As dúvidas, as informações específicas daquele trabalho. Agora, por semestre, em média, eles fazem uma reunião com todos os grupos, uma reunião aí onde o assunto tratado é de interesse geral, né? E outra coisa interessante que a gente faz na federação, por exemplo, no trabalho dos suicidas, eu já contei isso para vocês. Quando termina o trabalho, a gente faz uma pausa para o mentor anotar na nossa ficha espiritual a qualidade do nosso trabalho. E a nossa dirigente pergunta: o que a Ana tem feito aí com vocês também? Alguém viu alguma coisa? Alguém sentiu alguma coisa? Alguém tem um registro para compartilhar? Não deixa de ser uma reunião singelinha, resumidinha, mas que vai beneficiar a qualidade do trabalho do grupo. Ou, no mínimo, vai estimular, se for coisa bonita, vai estimular tudo. Se for coisa menos bonita, vai redobrar a nossa vigilância, né? O nome É diferente, né, Lúcia? Isso é diferente quando você tem reunião de grupos, né? Eu participei, por exemplo, do Samaritano 2, que era atender pessoas fora da federação, né? Em hospitais, ou mesmo na casa da pessoa, quando ela não podia ir à federação, e tinha aquela reunião mensal. O seu Joaquim, que era o dirigente lá do grupo naquela época, um doce de pessoa. E ele dizia, né, essa reunião é importante porque na verdade, o samaritano, o trabalhador, ele muitas vezes ia ou sozinho, alguns iam sozinhos, porque já tinham experiência e sabiam como lidar com as situações, e outros iam em dois, por exemplo, não? Uma dupla, fazer o trabalho, um dando suporte para o outro. Mas a reunião era de todos para que as experiências de um pudessem ajudar o outro que não tinha tido a mesma experiência e que poderia ter essa experiência futuramente. Então, são objetivos diferentes, né, de reuniões. Mais alguma pergunta, algum comentário? Tá bom. Então, vamos agradecendo ao Mestre Jesus, agradecendo ao Manuel pela sua ajuda hoje, pelo seu comprometimento conosco, pedindo aos mentores amigos que cuidem de nós,
Trabalhem a nossa mediunidade, que nessa noite nós possamos continuar os nossos estudos no plano espiritual maior, aumentando a nossa capacidade, a nossa sensibilidade. Ajuda no Senhor, no nosso compromisso assumido, para que nós tenhamos disciplina, disciplina e disciplina. Fica conosco, Mestre Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Uma pessoal. boa noite.